Bom dia. Vamos hoje estudar conexões, né? A lição que fala o amor que leva à ação. Vamos orar? Pai querido, obrigada, Senhor, porque nós temos essa oportunidade de aprendermos mais da sua palavra, Pai. Venha falar aos nossos corações, me use aqui como instrumento seu, Senhor, para que a sua mensagem seja levada. Peço em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar do amor que leva à ação. Nós vamos estudar hoje o livro de Malaquias. Então, verdades espirituais concretizadas na vida do povo de Israel. Nós vemos isso na Bíblia. Todas as histórias bíblicas vão trazer verdades espirituais para a nossa vida, né? Por isso que a palavra de Deus ela é viva, ela fala com a gente, apesar de ser histórias antigas, né? Há muito tempo passados, verdadeiras, mais antigas, elas falam ao nosso coração porque elas trazem verdades espirituais importantíssimas para nós. E nós vemos dentro dessas histórias bíblicas, né, que Deus ama agindo o tempo todo. Deus revela o amor através da ação dele. A expressão do amor de Deus sempre se dá numa ação concreta. E a maior expressão do amor de Deus foi Jesus Cristo. Ele ter enviado o seu Filho, né, em forma de homem, para que ele tenha sido feita a substituição em nosso lugar, porque nós pecamos e todo aquele que peca, ele é digno de morte, né? E alguém tinha que pagar esse preço. Então, por amor, revelando o seu amor da forma mais concreta que poderia revelar, ele enviou o seu Filho para nos substituir e ser o nosso Senhor e Salvador. Então, a gente lê assim, ó, em 1 João 3,18. Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Esse é o princípio. Amar não é amar falando que eu amo. Amar tem que ter ação, tem que revelar através das nossas atitudes. Nós temos que mostrar o amor através daquilo que a gente faz, testemunha e fala. Bom, o pós-cativeiro, nós vamos trabalhar aqui o livro de Malaquias, né? E está dentro do período pós-cativeiro na reconstrução do templo. Bom, eu pensei em fazer uma rápida passagem aí da história, né? Primeiro, em 559 a.C., Ciro o Grande ocupa o trono persa, né? E a significação disso é que ele inicia aí o Império Persa. Depois, em 538, Ciro conquista a Babilônia e liberta os cativos, e aí decreta, né, a reconstrução dos templos. Ciro, o persa, o povo persa, eles tinham uma forma de agir diferente dos assírios e dos babilônicos. Os assírios e babilônicos, eles deixavam cativos, eles oprimiam os seus cativos, né? Aqueles que viam como escravos. Já os persas não, eles faziam uma boa vizinhança, né? Porque eles acreditavam, e é por conta da sua cultura e da sua religiosidade, que era agora não vai falar. Não, peraí, eu vou colar aqui, senão vai sair. Zoroatrismo, gente, que coisa, que eles acreditavam que existia o Deus bom e o Deus mau, né? Então era um dualismo, então, e tinha a mesma força, diferente do que a gente entende, né? Então, para viver em paz, eles pensavam em deixar os povos cativos voltarem para suas terras natais e reconstruírem os seus templos para ficar em paz com os deuses de todos, né? Então, essa seria mais ou menos. E isso, a gente vê o mover de Deus, apesar dessa forma de pensar, porque Deus ali está agora
concluindo, completando e mostrando que Ele é o Senhor da história. Porque a partir desse momento, né, se cumpria a profecia de Isaías sobre o Ciro, que era o meu servo Ciro, né, e de Jeremias sobre os 70 anos na Babilônia. Em 537 a.C., volta de judeus com Zorobabel, né? E aí fizeram a adoração a Deus no altar antes da proteção de um muro. Em 530 a.C., Cambises, que é filho de Ciro, aí nessa época Ciro já tinha morrido, decretou a suspensão da reconstrução do templo. E esse foi um período de luta com os samaritanos após a reconstrução do altar e ofertas. Depois, em 522 a.C., Dario tomou o trono. Então, volta o trono para a dinastia de Ciro, porque antes disso, uma pessoa tinha... o Cambises tinha falecido, morrido, né, na guerra, e aí uma pessoa tomou o poder, aí vem Dario e retorna. 520, construção do templo, recomeçada por causa de Ageu e Zacarias, né? São os dois profetas que o povo voltou, começou a construir, aí deu uma parada, todo mundo ficou meio desanimado, né? E aí Deus levanta Ageu e Zacarias para começar a estimular o povo à reconstrução do templo. E aí vem as queixas dos samaritanos, né, que provocou decreto de Dario para a reconstrução do templo, e ainda eles tiveram que ajudar. O que acontece aqui? Os samaritanos queriam participar nessa reconstrução do templo, porque eles queriam também oferecer os seus sacrifícios ali. Só que como eles traziam uma religiosidade meio misturada, os judeus acharam que não seria bom misturar, porque senão eu poderia contaminar o altar de Deus, né? Então, por isso que eles deram essa brecada ali neles, eles não permitiram. E depois, 516, a construção do templo de Zorobabel foi concluída, né? Completados 70 anos depois da destruição. 486, Xerxes I começou a reinar após a morte de Dario e trouxe benevolência para com os judeus. E 470, a Esther se torna rainha da Pérsia, né? Vastes foi deposta. Depois, 437 a.C., Esther foi instrumento de Deus para salvar o povo judeu e Mardoqueu, o primeiro-ministro. E aí eles fazem a festa de Purim. 465, Artaxerxes começou um reinado de 40 anos, também com benevolência com os judeus, por meio de Esdras e Neemias. Depois veio Esdras, voltou, ficou bom, 457, né? Esdras voltou a Jerusalém para estabelecer o culto. Então, Esdras aí já está fazendo o papel de sacerdote. 444, Neemias voltou a Jerusalém para reconstruir o muro em 52 dias. Esse muro possibilitou separação a fim de manter o culto devido e restaurar a aliança. E chegamos agora em Malaquias. Isso tudo eu precisei mostrar para vocês entenderem qual era a situação, tá? Chegamos agora em 432, Malaquias denunciou a indiferença e a união com pagãos, né? E a estagnação espiritual e questionamento das promessas da aliança. Isso aí eu botei para vocês verem qual era a dimensão, a extensão do Império Persa, do Egito, vai até Deus, o verdadeiro soberano da história. Então, nós vimos que tudo isso aconteceu para que se fossem cumpridas as profecias já feitas por Isaías, Jeremias, né? Porque
o Ciro era o servo que fala, que era o servo escolhido de Deus, né, para que as profecias fossem reveladas e acontecessem. Bom, Malaquias, Mal-aqui, isso significa, o nome dele significa meu mensageiro, né? Entende-se que Malaquias é o autor, mas existem alguns estudiosos que entendem que isso é um título, né, que é o meu mensageiro, né, um título que alguém escreveu, né? E a tradição judaica acredita que foi Esdras quem escreveu o livro, mas a maioria entende que era um profeta chamado Malaquias, porque ele não tem registro algum, né? Não sei de onde que vem, como nasceu, a família, não tem nada, né? Cenário histórico, data provável seria 430 a.C., por quê? Porque entende-se que o reinado era do rei persa Artaxerxes I, né? Os edomitas tinham sido levados do monte Seir, mas não tinham voltado, o que sugere uma data posterior a 585 a.C. E os exilados tinham voltado, reconstruindo o templo e caído no comodismo e na formalidade quanto à sua experiência religiosa. Então, a gente vê ali também o materialismo, o que acontece também no livro de Esdras, e o casamento com pagãos, também que acontece com o livro de Esdras. Cenário religioso. Apesar de ter sido reconstruído o templo, restaurado o sistema de culto e o muro da cidade, o estado espiritual dos judeus estava estagnado. Egoísmo material, ao roubar os dízimos do Senhor, deixaram de dar o dízimo, e com isso, isso foi sentido nas colheitas. Eles trabalhavam mais e colhiam menos. Os sacerdotes desamparados começaram a negligenciar o serviço no templo, porque eles tinham que receber essas ofertas, né? Espírito de indiferença religiosa com a lei e as ofertas. Espírito de indiferença com os votos de casamento. Pecados sociais, perjúrios, fraudes e opressão. Falha do povo em lembrar da aliança que Deus fizera com eles. Esse seria o cenário religioso. E o objetivo do livro? Despertar o povo da estagnação espiritual, enfatizando a grandeza de Deus e chamando a atenção para a honra de seu nome. Pós-cativeiro é estagnação espiritual. Bom, Érico Veríssimo, ele escreveu isso aí, olha. O oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Ele entende que o ódio ainda há sentimento, né? Agora, a indiferença, nem isso existe. Então, nós vamos trabalhar em cima dessa ideia de indiferença, tá? Então, o conforto e a fartura da terra do cativeiro produziram um efeito amolecedor no povo. Tornaram-se indiferentes para a adoração e para o serviço a Deus. Nós vamos ver assim, no primeiro capítulo, a indiferença ao amor, ao grande amor divino. Só um instantinho. O que a gente tem que entender é que existem algumas exigências para o povo de Deus, né? O povo trabalhar a Deus, receber Deus como Senhor e Salvador de suas vidas, não é só eu recebi como Salvador, mas deixa de ser Senhor de minhas vidas, porque existem algumas exigências que Deus tem em relação ao seu povo, tá certo? Então, assim, nós vamos falar de algumas delas, tá? O livro de Malaquias é um livro que eu acredito que não é todo mundo que gosta, não, porque ele toca em algumas feridas, ele toca em alguns assuntos difíceis de lidar, né? Que a gente sabe que existem casos e casos, mas nem todo
num todo existe exigência, tá? Exigência porque Deus vê o que vai no nosso coração. Então, vamos lá. O amor de Deus é declarado e desprezado. E sempre vos amei, assegura o Senhor. No entanto, vós me questionais de que maneira nos tem amado. Às vezes, a gente, por conta de muitas coisas que podem acontecer na nossa vida, né, problemas, dificuldades, né, mortes, qualquer coisa, né, que vem acontecendo na nossa vida, nós perguntamos, né, Senhor, cadê o seu amor? Né? Quem não já me perguntou isso? Poxa, Senhor, por que essas coisas acontecem? Né? Por que o Senhor não intervém, né, nessa situação? Né? E aí Deus, Ele fala assim, quer ver? Em Malaquias aqui. E Ele fala assim, eu vos tenho amado, e diz o Senhor, em capítulo 1, versículo 2, tá? De Malaquias. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém tornamos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termos de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então, a resposta de Deus foi o quê? Como é que Ele declara o seu amor? Que Ele escolhe Jacó no lugar de Esaú. Por que será que isso revela o amor de Deus? Por que será que Ele escolher Jacó e não Esaú para levar para ser o patriarca do seu povo? O que pode ser revelado nisso, o amor de Deus? Esaú, a primeira coisa que ele fez é não deu valor à primogenitura, né? Ele não deu valor. Ele passou adiante e trocou por um prato de lentilha, né? Ele colocou no lugar de uma herança eterna, vamos botar agora, trazer para as verdades espirituais para a nossa vida, tá bom? Ele trocou a herança eterna por a situação, uma resolução momentânea, né? Que pode ser necessidades básicas, né? E ele troca isso. Então, o valor que ele deu à herança não foi bom. E isso já revelava o quanto ele amava a Deus. Porque, voltamos a falar, o amor é revelado através das ações. Tá? E tem outra coisa também. Jacó, ele se arrepende de tudo que faz. Ele luta com o anjo, né? Por quê? Porque ele quer ser outra pessoa, ele pede para ser abençoado, ele quer ser transformado. Isso é ter sede e fome de justiça. Quem falou isso? Jesus. Tenha sede e fome de justiça. E entendeu? Jacó, ele passou por aquele processo das bem-aventuranças. Interessante isso, né? Primeiro, ele foi humilde para entender que ele era pecador. Ele chora os seus pecados, se arrepende profundamente, se torna manso diante de Deus, porque ele pede para ser transformado. E agora ele tem sede e fome de justiça, a ponto de não deixar o anjo sair, porque ele quer ser transformado. Aí está revelado o amor de Deus. Da mesma maneira que Jacó, ele vai e revela o seu amor a Deus, escolhendo Deus para ser o seu Senhor e Salvador, Deus escolhe Jacó, porque revela que ele está submisso a ele, e ele sim pode ser o patriarca, porque ele vai cuidar bem do seu povo. Somente por meio do arrependimento e do quebrantamento de coração é possível voltar à comunhão com o Senhor e desfrutar das bênçãos prometidas na aliança. Desprezado. Bom,
como é que Deus vai ser desprezado? Desonrando o nome de Deus. Quando a gente despreza o nome de Deus, isso a gente pensa assim, como é que eu posso desprezar o nome de Deus? Né? Falando que é cristão e não agindo como fosse. Isso é falar o nome de Deus em vão. Né? Eu estou dizendo que eu sou cristã, mas eu não sigo nenhum dos passos de Cristo, né? Desonrando o altar de Deus. Levar as faltas diante de Deus é exatamente isso. O altar é onde a gente coloca ali tudo aquilo que a gente encontra no coração, que tem que ser transformado, tudo que tem que ser entregue a Deus. Eu não quero mais ser dessa forma. Não era assim que fazia nos altares? Pegava os animais, passava a culpa para eles, e aí eles morriam no lugar? É exatamente isso. O nosso altar é o lugar onde a gente vai conversar com Deus, colocar para Ele tudo aquilo que a gente identificou que não está legal na nossa vida. E agora a gente quer uma transformação. Agora a gente pede a Deus a ajuda dEle para ser transformado. E aí a gente oferece o cheiro suave a Deus. É exatamente isso. Porque através dessa atitude, né, dessa busca da santificação, nós revelamos a Deus o quanto o amamos. Então, é o amor, né, revelado através da ação. Nós desonramos a Deus no serviço a Deus. Como? Quando a gente negligencia o nosso dom. Quando a gente não faz o melhor para Deus, o mais ou menos está bom, né? Quando a gente não adora, não é só cantando, adorar na vida. Quando a gente sai e reflete Cristo, isso é adorar. Essa é a verdadeira adoração. Essa é a adoração máxima que Deus quer. Porque Deus não quer que a gente seja ativista. Deus quer o nosso amor. Deus quer a nós. Isso aí é a verdadeira adoração. Então, fazer por obrigação, qualquer coisa, fazer por obrigação, ou então porque estou na escala, não é assim? Ai, hoje eu estou na escala, né? Não é a forma certa de adorar, né? E aí a gente faz o quê? Desonra o serviço a Deus. Nós temos que estar aqui porque nós somos agradecidos, porque nós entendemos de onde que a gente poderia estar se não houvesse Jesus Cristo em nossas vidas. E por isso, por esse amor e gratidão, nós servimos a Deus. Bom, a exigência aqui, nesse caso, né, é crer no amor de Deus e no caráter de Deus. Por quê? Porque quando a gente duvida do amor de Deus, a gente cai no erro de Adão e Eva. Quando Adão e Eva, eles duvidaram, porque ouviram a serpente falar, né, que nada, não vai morrer não, nada disso, né, duvidaram de Deus. Quem era Deus? Né? Por que Deus falou aquilo? Eles erraram. Bom, se sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se sou o Senhor e mestre, onde está o temor, o respeito reverente que é me devido? Aí está, né? Então, se a gente sabe quem é Ele, né, a gente tem respeito pelas pessoas, né? Não é qualquer um, né? Se chega uma pessoa que, sei lá, que você sabe que tem um cargo maior, seu chefe, vamos por exemplo, né? Você não vai falar de qualquer maneira com o chefe, né? Então, quanto mais com Deus. Saber reconhecer quem é Deus, né? Não é o cara lá de cima, não é nada disso, não, é Deus, é Senhor, é o Santo dos Santos. Ele é santo e está diante de nós. E isso, gente, é constrangedor, né? Vamos parar para pensar, um Deus santo que quer se relacionar conosco e a gente é tão pequeno, né? A gente precisa de tantas reformas interiores. Nós temos que entender isso, né?
Mas vós profanais o meu nome, quando dizeis, a mesa de Deus é impura e seu alimento é desprezível. A gente pode entregar qualquer negócio para ele. Não é dessa forma, né? Capítulo 2. Indiferença à grande lei divina. Os sacerdotes. Os sacerdotes violavam as leis do templo, desrespeitando as ofertas a Deus e desvirtuando a aliança de Deus, né? Os sacerdotes viviam muito mais de aparência do que de outra coisa, né? As ofertas eram sem gratidão e amor, e eles prometiam que iam dar alguma coisa, mas depois dava outras coisas, né? Não está disposto a oferecer o melhor, não são as primícias, é o que sobra, é o que falta. O animal bom vai para a minha mesa, o animal coxo vai para o Senhor, né? Mas os lábios de um sacerdote, né? Os lábios de quem serve ao Senhor deve guardar a palavra de Deus, a verdade e levar a vida. Deve buscar a paz e a retidão. Então, nós temos que entender que isso aqui é para o sacerdote, né? Só que a igreja é chamada como? Como é que a igreja é chamada em Pedro, 1 Pedro? Igreja é sacerdócio real. Então, esse sacerdote é só pastor, né? Vou trazer para o nosso tempo aqui, né? Pastor, não, gente, é a igreja, porque todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Porque nós temos uma missão, nós podemos interceder um pelos outros, porque o nosso mediador está lá no céu. Agora, nós temos livre acesso. O povo violava as leis do lar, casando-se com mulheres pagãs, divorciando-se das mulheres judias. Bom, e questionando a justiça divina, né? Casamento judaico. Eu não sei se vocês já sabem como é que é um casamento judaico. Isso aí, na época de Jesus, é muito interessante, mas a gente vai, conforme eu for falando, vocês vão fazendo a analogia com a igreja e Cristo, tá? Vamos lá ver aqui, olha, Efésios 5, 31, 33. Tá assim, olha. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua esposa, sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Interessante isso, né? Que mistério que seria esse? Então, vamos pensar aqui como é que é o casamento judaico. Interessante isso, né? O casamento judaico acontece quando o menino escolhe a menina e vai para a casa da menina com o pai. O pai leva muito dinheiro, muita coisa para dar, que se chama dote ou resgate. O nome resgate, tá? Ele chega na casa da menina, faz o acordo com o pai da menina pede o valor do resgate, e quanto mais caro for, mais honroso é para o noivo. E aí ele paga o resgate. Deixa o resgate lá e depois faz um acordo, um acordo de compromisso, selo de garantia. Tá? Quando eles se casam, eles pegam aquele selo de garantia e colocam na parede da casa deles, porque eles têm que ver qual é o acordo do casamento. Ih, pode fazer isso, não pode fazer isso. E isso é um acordo, né? E fica lá, tá certo? Aí, depois disso, tudo já montado, tudo pronto, chama-se a menina. A menina entra, olha para o rapaz e decide, elas podem decidir, se querem casar ou não. Se ela quiser casar, ali no momento elas vão ficar noivo, que já é considerado um casamento. Ela vai pegar, que o noivo leva um odre de vinho e um cálice. Aí, se ela quiser casar, ela
toma do cálice de vinho. Que coisa linda, gente. Deu para fazer analogia? Deu para entender? Então, quando a gente está numa ceia, o que a gente pode pensar? Que é uma renovação de votos. Então, não é de qualquer maneira, por isso que Paulo fala, não é de qualquer maneira que a gente pode chegar e participar da ceia. Uma renovação de votos, se coloca, vê quem é seu noivo, quem é ele. E num casamento, quem é casado sabe disso. Quanto mais tempo fica, mais parecido um com o outro se torna. Não é assim? Esse é um dos mistérios do casamento. Por quê? Porque se a igreja é a noiva de Cristo, e ele é o perfeito e não nós, a tendência é o quê? A igreja se parecer mais com o seu noivo, com Cristo. Né? E ali está ó, casamento judaico e a igreja. Vamos renovar, né? Mas para renovar, nós temos que saber quem é o nosso noivo e nos adequar. Tá certo? Exigência. Ser fiel e honrar a Deus. Obedecer é amar, né? Jesus já falava isso. Ser parecido com um noivo é buscar ter o caráter e seguir o exemplo de Deus. Respeitar e honrar as alianças, né? Buscando a orientação de Deus antes de fazer qualquer tipo de aliança. Aqui não é só aliança de casamento, mas é qualquer tipo de aliança. Tá? E no caso aqui, os judeus já estavam largando as suas esposas para casar com as estrangeiras. Né? O perigo disso é o quê? É a mistura novamente, é trazer a religiosidade dos outros, né? E misturar isso cansou de acontecer durante toda a história lá de Israel. Tá? Então, nós temos que pensar com quem nós vamos fazer alianças, de qualquer tipo. Capítulo 3. Indiferença aos grandes mensageiros divinos. Julgamento vindouro pelos mensageiros messiânicos. Mensageiro que preparará o caminho. E o mensageiro, o Senhor, virá para o seu templo. Esse mensageiro, segundo aí, está escrito o anjo do Senhor. No hebraico não tem palavra anjo, é mensageiro, tá? A tradução é sempre mensageiro, por isso que eu botei o mensageiro ali também. Quem suportará o dia da sua vinda, né? E aí a gente lê onde está a justiça de Deus, né? Onde está o Deus da justiça? Né? Aqui nesse capítulo vai questionar sobre a justiça de Deus, né? E aí Deus revela, né, que a justiça tem que vir dele. A justiça a vingança, vamos botar assim, né? A vingança é do Senhor, não somos nós que temos que fazer nada. Então, para isso, a gente tem que confiar e ter fé. O dia do Senhor virá, com certeza virá, né? E a gente tem que confiar nisso. E aí fala sobre, no versículo 3, vamos lá ver, olha, que interessante, ó. Aqui. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então o Senhor trará a oferta em justiça. E aí eu fiquei pensando sobre numa historinha, né, que eu acho muito interessante isso, né, que uma pessoa leu esse versículo, isso é uma historinha, tá, gente? E aí ela ficou questionando o que significava isso, e foi atrás de um ourives para ver como é que era todo o processo. E aí ele explicou que ele tem que ficar na frente da prata queimando, né, e não pode deixar queimar nem de mais e nem de menos. Por quê? Porque o tempo de queima tem que purificar e não estragar. Então, aí ela ficou imaginando, e como é que você sabe o tempo certo que está purificado, sem estragar a prata? Aí ele falou assim, porque quando a gente está queimando, toda hora nós pegamos a prata, olhamos, e quando tiver a nossa imagem na prata, ela está boa.
Interessante isso, né? E aí, quer dizer, o queimar da prata, né, esse queimar é o quê? É até tirar todas as impurezas, até a gente se parecer com aquele que está fazendo aquilo, que é Deus, né? Então, assim, essa historinha é bem interessante, né? Voltar para Deus, revelar o nosso amor, através de quê? Dos dízimos. Sim, o dízimo é uma forma de revelar o nosso amor, né? Com o coração agradecido, nós exercitamos o compromisso de amor. Teve uma época da nossa vida que a gente foi lá para Araruama e, nossa, foi difícil demais. Foi bem difícil aquela época. E nós não tínhamos, assim... Eu fui com uma promessa de trabalho, mas não foi nada daquilo. Então, eu recebia de salário R$650 e o aluguel da casa era R$600. E aí a gente comia, assim, o Márcio não conseguia nada, que lá eles não abrem espaço, gente, para o pessoal de fora não dá espaço mesmo. E aí a gente comia com o cartão de crédito do meu pai. E teve um dia que eu fui passar o cartão, estava já estourado, e eu falei, moça, não vou levar nada. Eu deixei e fui para casa orando, falei, Senhor, que acabou, né? Amanhã acaba tudo. O lanche do Tiago estava na escolinha ainda. Assim, o lanche do Tiago acaba amanhã. Eu não sei o que vai ser. Mas os R$50 que sobravam, eu dava de dízimo. Eu dava de dízimo. E eu falei assim, eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa, mas o quê? Eu não sei. E a gente já estava aqui naquela fase de querer voltar, né, para o Rio. E a gente abriu a nossa casa e nós estávamos vendendo tudo. Nós vendemos o quarto da Sara todinho, berço, tudo, só tinha colchãozinho, né? O quarto do Tiago já não tinha mais nada. A mesa a gente já estava vendendo. Tudo isso para arrecadar dinheiro para voltar para o Rio. E as pessoas entravam lá em casa para ver tudo e, às vezes, as pessoas não compravam nada e a gente ficava evangelizando, aproveitava, né? Para falar, né? E aí, numa bela noite, chegou uma senhora, Glória? Glória, isso. Ela foi com uma amiga para ver a mesa, era a mesa de jantar. E aí ela falava da mesa, depois chorava, porque a filha dela morreu soterrada, que a parede caiu em cima da filha e morreu soterrada. E aí ela parava de chorar e falava da mesa, e depois parava de falar da mesa, ela chorava. Aí eu falei, não veio comprar a mesa. Vamos para a sala e vamos conversar. E a gente começou, né? Nós conversamos com ela, nós oramos e tudo mais. E, com isso, passou-se uma semana e chegou nesse dia, exatamente esse dia que acabou tudo. Eu não consegui nada. E, aliás, até no dia seguinte eu entreguei, botei o Tiago na escola, coloquei o último lanchinho e estava voltando. E estava a dona Glória lá na porta da minha casa, me chamando. E aí eu fui falar com ela, ela falou assim, André, eu vim aqui agradecer em primeiro lugar a Deus e depois a você. Ela era cristã, né? E depois daquele dia que a gente conversou, nunca mais eu precisei tomar remédio para dormir. E aquela minha amiga, eu falei assim, que bom, dona Glória. Ela falou assim, não, mas não fica aí não. Aquela minha amiga que estava comigo, ela ficou tão impressionada com tudo que aconteceu, que quer conhecer o nosso Deus. Aí eu, poxa, eu estava precisando de boas notícias. Muito obrigada. Aí ela falou assim, não. E eu fico emocionada quando eu falo. Não fica só por aqui. Não fique constrangida. Eu estava em casa e o Senhor falou ao meu coração, vai cuidar dos meus servos. Quando eu vi, eram aqueles sacos todos de compras, era para a gente. Não faltou nada. E conforme eu ia tirando as coisas, era o leite da Sara, o leite em pó da Sara, na marca que eu usava. Era o detergente que acabou,
São detalhes que a gente vê que Deus cuida da gente. Deus cuida da gente. Então, hoje, eu tenho essa fantástica experiência, que doeu, mas hoje eu posso falar, Deus é provedor. Deus cuida da gente. Então, dar o dízimo não vai faltar em nada. Porque Ele promete aqui, abrirei as portas. Você vai ver as comportas dos céus e vocês vão ver que isso vai acontecer porque sou eu quem cuido de vocês. Mas é a forma que a gente tem de revelar através das nossas finanças o quanto nós confiamos em Deus e o quanto a gente o ama. O amor se revela em ações. Servir a Deus. Aí eles falavam, é inútil servir a Deus, né? Por quê? Porque não tem vantagem. Qual é a vantagem de servir a Deus? Né? Se a gente começa a servir a Deus pensando o quanto eu vou receber, o que eu vou ganhar com isso, não estamos servindo a Deus, nós estamos servindo a nós mesmos. Então, aí cabe aquela questão, a que senhor você vai servir? Né? Não dá para servir a dois, ou é ao dinheiro, ou é a Deus. E aí, a exigência, né? Deus deve ser a nossa prioridade. Nossas ações revelam as nossas prioridades. O que é prioridade para a gente? É eu guardar o meu dinheiro, é eu organizar a minha casa, né? E exatamente era essa a questão na época, né? Que eles tinham dinheiro para organizar a casa deles, mas para o templo eles não queriam, né? Por que isso? Qual é o valor que estavam dando a Deus, né? Crer na justiça de Deus, né? E quando a gente não crê na justiça de Deus, a gente está dizendo que a nossa justiça é melhor do que nós somos mais justos do que Deus, né? Isso é arrogância. E exercitar o amor pelo compromisso com Deus. Capítulo 4. Indiferença atrai o grande julgamento divino. O grande julgamento para o perverso seria o quê? Pela lei de Moisés e pela vinda de Elias. Interessante que isso aí é o resumo da Bíblia, né, do Antigo Testamento, né? É a Torá e os profetas. Né? Então, todos eles revelam o quê? Que vai existir um juízo final, não é isso? E nós confiamos em Deus e nós sabemos que isso é verdade, né? Então, Deus revela o seu plano e a nossa natureza e nos oferece a esperança. Quem receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, esse vai ter o quê? É o grande dia de alegria para o justo. É a restauração da saúde e restauração dos corações. Então, aqui está a nossa esperança. Isso tudo aqui é passageiro. Isso aqui é o queimar prata. Vocês entendem isso? Que aqui é o queimar prata, para a gente se parecer cada vez mais com Cristo. A justiça do Senhor não é indiferente às impiedades humanas. Por isso, o povo foi submetido às consequências de suas escolhas. Nós temos escolhas, e com elas virão as consequências. Pós-cativeiro, né? Será que nós estamos com estagnação espiritual? Quanto tempo ficamos longe, né, da nossa terra? Quanto tempo nós não nos juntamos para louvar e adorar a Deus? Né? Será que a gente está dessa forma? Como estamos diante de Deus? Estamos estagnados espiritualmente? Estamos confortáveis em nosso cativeiro a ponto de estarmos indiferentes para a obra de Deus? Estamos dispostos a deixar o conforto de nossos lares e oferecer a Deus o nosso amor e serviço? Porque isso cansa. Ah, não, isso é muito cansativo. Já estamos na disposição errada.
Nós temos que pensar o quê? Quem é Deus? O que Ele fez por nós? Somos gratos a Ele, né? E com isso conseguimos sim oferecer um serviço de amor. Despertar para a verdadeira espiritualidade é honrar a Deus em atitudes, é revelar o amor a Ele no serviço, nos dízimos, nas ofertas, é honrar as nossas alianças. O povo estava sendo chamado a retornar ao primeiro amor. Isso está na igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, né? Acho que é Apocalipse 3, que fala que a igreja trabalhava muito, era muito ativista, né? Muito tempo todo cheio dentro da doutrina, sabia quem era, quem não era, mas com isso ficou muito briguenta, né? Vamos botar assim, perdeu o amor, perdeu o primeiro amor, perdeu aquele brilho que precisa. O que adianta falar de Deus se não fala em amor? O que adianta servir a Deus se não for por amor? O que adianta tudo que a gente faz dentro da igreja se não é por amor? É Deus está querendo a nós, não quer o nosso serviço. O nosso serviço é consequência. Servir a Deus e o seu reino motivado pela gratidão e pelo amor. Esse deve ser também o nosso testemunho. O amor exige ação. Bom, então, a exigência é honrar e respeitar a Deus, honrar seu compromisso e revelar o amor por ações. Tá certo? Então, essa foi a primeira parte desse estudo de conexões. A segunda parte não vai ser no próximo domingo, que vai ser sobre a reforma protestante, que acho que é o Márcio que vai dar, né? Só o outro domingo que a gente conclui esse estudo, tá? Que aí a gente vai estudar sobre o 1 João, tá bem? Então, vamos orar? Eliane, você quer encerrar orando? Nosso Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos porque temos o privilégio de estudarmos a Tua Palavra, de sermos, Senhor, abastecidos, alimentados, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigada por esse estudo que a Andréia trouxe, Senhor, nesse livro tão importante para nós. Como toda a Tua Palavra é importante, Senhor, mas como confrontamos com o pecado da desobediência, o pecado da idolatria, Senhor. E hoje, nos nossos dias, queremos também, Senhor, ser obedientes, termos somente a Ti, o nosso Deus, no centro do nosso coração e fazermos a Tua vontade, Senhor. Ensina-nos a Te amar, restaurando, Senhor, o altar das nossas vidas todos os dias para Te adorar como Tu mereces, Senhor. Que sejamos verdadeiros servos e testemunhas deste Teu amor, deste Teu cuidado, num mundo tão difícil que nós estamos vivendo, Senhor. Que não desanimemos, que não nos prostremos, mas que sejamos, Senhor, obedientes, olhando somente para Ti. Muito obrigada por esse estudo, Senhor. Ensina-nos todo dia a amar a Tua Palavra e a vivermos de acordo com a Tua Palavra. Nós oramos, Senhor, e Te agradecemos no nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.